Você falou que o seu maior desafio, obviamente, né, por estar conciliando tanta coisa, tanta demanda, era o cansaço. E como é que você fazia para administrar esse cansaço? Porque, por exemplo, eu vejo que muitos alunos nos quais eu converso, eles têm aquela questão de ou é 80 ou zero. Por quê? Ou ele consegue seguir 100% na risca o cronograma que ele estabelece, ou ele abandona e para de estudar. Quem tem uma vida muito assim com muitos afazeres, que é o que eu imagino que você teve, foi o que eu tive também. Isso é quase impossível você conseguir seguir à risca o cronograma todo dia, né? Porque a única coisa que é previsível são os imprevistos que acontecem nesse dia a dia. Como é que você fazia para lidar com, primeiro, o cansaço e esses imprevistos, e como não deixar isso impactar no seu estudo, né, na qualidade do estudo? E outra, como você não se deixava abater num dia que dava tudo errado? Isso para mim nunca foi problema, porque eu entendia que isso era parte natural do processo, principalmente porque eu tinha filho, o filho fica doente, né? O filho fica doente, às vezes a gente tem problema em casa e tem que ser resolvido. Então, na vida das pessoas acontecem inúmeros problemas que não estão sob o nosso controle. E eu entendia que isso era natural, isso era natural. E como eu já tinha estabelecido uma rotina para mim, que essa rotina era amanhã, minha manhã era na biblioteca. Então, quando eu consegui transformar aquilo num hábito, mesmo que acontecesse de ficar 1, 2, 3 dias que eu não pudesse ir, mas já estava claro na minha cabeça que aquilo fazia parte da minha rotina, que eu tinha que estar de manhã na biblioteca. Então, esse tipo de intercorrência, de acontecer um problema, uma situação que imprevista, isso nunca foi empecilho para mim, porque eu entendia que isso era algo natural, que não estava sob o meu controle, e que isso fazia parte do processo, mas sempre eu retornava, né? Claro, você não pode ficar um tempo muito grande sem estudar, né? Mas é normal que isso aconteça e o concurseiro ele não pode se abalar por isso. Claro, dá uma angústia às vezes que você fica assim, caramba, já faz 2 dias e você fica assim, envolvido com outras situações, né, com outras questões, mas tem que voltar. E às vezes eu tentava recuperar isso no final de semana, às vezes eu ia para a biblioteca no final de semana para tentar recuperar quando eu percebia que o meu estudo não tinha rendido tanto ali durante a semana. Mas o concurseiro tem que entender isso, que esses problemas vão ocorrer e faz parte. Isso não pode ser motivo para que ele desista ou para que ele desista do processo. Isso tem que entender, resumindo, que isso faz parte. Isso faz parte do processo. Com certeza, né? Cada escolha que a gente faz é uma renúncia, né? Já entrando nesse aspecto, como é para uma pessoa que tem filhos, que tem um relacionamento, que tem trabalho, que tem responsabilidades, como que você equilibrava a vida pessoal com a vida de concurseiro? Porque, assim, é uma tarefa árdua e sempre vai ter aquele momento em que você precisa abdicar de situações, por exemplo, hoje eu não vou poder ir com meu filho no jogo do Fortaleza, hoje eu não vou poder sair com minha família para almoçar porque eu preciso estudar. E muitas das vezes quem não está envolvido nesse processo não costuma ser muito receptivo a essa, a essa informação. Como é que você fazia para equilibrar a vida pessoal com a vida do concurseiro? No meu caso, já voltando ao que eu falei, é complicado. Eu tentava fazer com que a minha rotina de estudos não interferisse na rotina da minha família. Então, por isso que eu falei desde o início, que como criança, né, a criança não ia entender o porquê que eu estava ausente, então eu tentava usar esse tempo que eu tinha determinado para mim, para que eu não interferisse quando eu estivesse com eles. Eu passei algumas situações assim, que eu não podia abdicar. Por exemplo, teve um concurso no município de Sobral para auditor governamental, né, que foi ali antes da CLDF, foi em junho de 2018. E aí minha esposa tinha comprado uma viagem para a gente passar uma semana no Rio de Janeiro. E eu ali na véspera da prova, foi uma semana, aí quando você está pegado, totalmente focado ali no edital, aí imagina você ficar uma semana, 7 dias, mas aí eu disse, não posso, eu nunca deixei de sacrificar a minha família por conta do meu estudo.
Eu dizia, tem que ser dessa forma. E, enfim, deu certo. Eu fui para o Rio de Janeiro, não peguei em nada, e eu lembro que eu voltei, assim, na véspera, assim, faltando uma semana, né? Aí, nessa semana, eu fiz uma revisão, mas, por incrível que pareça, parece que isso deu certo, parece que fez bem ao meu estudo. Tudo bem, eu já vim no nível de preparação, estudando antes, e, resumindo, deu certo. Eu passei em segundo lugar nesse concurso, e isso não foi um fator que para mim foi um dificultador. E da mesma forma no concurso aí do TCE também de Santa Catarina, né? A gente ali naquela véspera do edital, já tem de sair do edital, aí em dezembro a gente também viagem de família, né? Para ir para Gramado. Nunca tinha ido para Gramado, né? Aquela coisa na época de Natal. E com o edital, eu sabia que estava todo mundo ali comendo os livros, estudando 8, 9 horas por dia. Mas, mais uma vez eu digo, eu sempre optava por não sacrificar a minha família por conta dos meus estudos. Porque eu não sabia quanto tempo esse processo ia demorar. Podia demorar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tem gente que leva 10 anos ou mais, né? E Então, nesses períodos que você tirava para relaxar, né? Não vou estudar. Você conseguia se desligar do estudo? Ou você ficava pensando, pô, meus concorrentes estão estudando, o que eu vou não, a fazer? gente fica pensando, mas eu conseguia me desligar, sabe? Conseguia me desligar. É aquela coisa, eu sempre tentei trabalhar dentro de mim de sofrer com esse tipo de coisa, né? Então, assim, o que já está feito, eu nunca gostei de sofrer com esse tipo de situação. Eu disse, já que eu estou aqui, eu vou aproveitar. Quando eu voltar, eu me concentro totalmente naquilo. Mas assim, o meu lema era esse, né? De não tentar fazer com que o meu estudo atrapalhasse ali na qualidade de vida da minha família. Mas, assim, todas as folgas que eu tinha no trabalho era para estudo. Sempre que tinha um feriado por exemplo, era um feriado do trabalho, que não era um feriado dos estudos, da família, um feriado normal. Eu ia para a biblioteca estudar. A maioria das férias, eu sempre, de estudo, as minhas férias todas foram dedicadas a estudo. Então, assim, houve muita renúncia, muita abdicação durante esse processo. Mas eu sempre procurei equilibrar de não deixar que isso atrapalhasse na minha vida pessoal, na minha vida particular. E daí porque eu optei também a não estudar durante a noite. Porque à noite era quando eu ia ver os meus filhos, minha família, então eu tinha que dar atenção e o suporte para casa, né? Então eu tentei sempre equilibrar dessa forma. E eu sempre coloquei, ó, vai ter que dar certo desse jeito. Quantas horas de estudo você fazia por dia? O dia era isso aí, era em torno de 3 horas e meia, era de sete às 11, de 3 horas e meia líquida dava Três isso aí. horas e meia por 3 horas dia, e e meia. aí nos feriados e fim de semana você tentava fazer um pouco Isso, mais. aí se eu pegasse uma folga assim, aí eu ficava manhã e tarde. Geralmente nas vésperas da prova eu tirava férias, né? Eu pegava ali 10 dias de férias, 15 dias de férias, e era dessa forma que acontecia. Mas eu nunca consegui estudar, por exemplo, assim, rotineiramente 7 horas por dia, nunca. Então, cada pessoa tem a sua particularidade, né, Daniel? Cada pessoa tem a sua dor, tem as suas dores, tem as suas rotinas, tem os seus problemas, e tem que se adequar. E não entenda, concurseiro, o concurseiro que está estudando 3 horas, muitas vezes a qualidade do estudo dele é superior daquela pessoa que diz que estuda 7, 8 horas. Então, assim, o estudo de qualidade, ele conta muito mais do que o tempo, né? Então, o meu estudo era muito assim, né? Aquelas 3 horas e meia que eu ficava ali, realmente eram 3 horas bem aproveitadas. Eu não ficava ali para passar o tempo, não, né? Eu colocava o celular ali no silencioso e, e metia a cara nos estudos. Então, não se compare, não pense que o aluno está estudando 50 horas, 40 horas, ele tá muito à frente do que aquela pessoa que estuda 30, 25, né? Às vezes um estudo de menor tempo de mais qualidade, ele pode ser mais produtivo do que esse tempo de mais quantidade.